Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso programa. Estamos de volta com mais um Vozes do Action Learning, podcast que se propõe a promover o universo que integra o Action Learning, trazendo a cada edição especialistas deste método tão revolucionário, direcionado à resolução de problemas e que é ancorado em diálogos significativos. No videocast de hoje, nós contamos com a participação da Vânia Moraes Troiano, ela que é fundadora da WMT Coaching, Treinamento e Consultoria, com anos de experiência corporativa e uma profunda paixão por desenvolvimento humano. A Vânia é especialista em comunicação não violenta, segurança psicológica, action learning e resiliência científica. É mentora e master coach. Ela criou o método Converse. Sua expertise abrange análise comportamental e estilos de liderança com assessments. Aliás, assim, todas as informações que eu estou comentando até agora, a Vânia, se tiver alguma correção, vai fazer daqui a pouquinho. A Vânia Moraes Troiano, ela é autora de diversos livros, entre eles Do Problema à Solução, volume 1, e ela também compartilha todo esse conhecimento como colunista e programa na Cloud Coaching. É mentora voluntária em projetos sociais e embaixadora em saúde mental. Ela tem formação em administração, pedagogia, psicanálise, pós-graduação em neurociência e dinâmica dos grupos e experiência em fusões e aquisições, o que a torna, com certeza, referência no desenvolvimento de lideranças conscientes e colaborativas. Ela tem, normalmente, uma abordagem sistêmica que está comprometida em transformar vidas e organizações por meio da comunicação e eficaz e do crescimento pessoal. É muita coisa. Por isso que a gente considera, assim, a Vânia mais do que uma expert. Bem-vinda, Vânia. Obrigada, Débora. Você falou tudo certinho. É que é muita coisa, né? Também são muitos anos aí no mundo, né? Menina, mas assim, é uma atuação tão intensa, tão diversificada, e assim, Sim. olha, mas assim, eu gosto muito da gente começar lá. Eu sei que a Olha, gente falar em poucos minutos, falar de uma jornada tão assim, consistente, é muito, difícil. Mas Não, e tem assim, uma coisa, né? Uma coisa que é importante falar. Essa minha jornada, né? Durante os 35 anos da minha vida corporativa, eu só fiz a pedagogia e a administração de empresas. Tudo que você falou depois veio pós eu sair do mundo corporativo. É dos últimos 15 anos. uau! Então, É. olha, fiquei tão impactada que eu acho que nem desejei que você seja muito bem-vinda, Vânia, Eu bem-vinda, sei, bem-vinda. muito obrigada. Aí tem outras coisas, eu sou numeróloga, eu sou consteladora sistêmica, eu trabalho com barra de axis, eu uso terapias integrativas, florais de bar, tudo que você puder imaginar aí faz parte do meu arcabouço de coisas que eu posso utilizar no meu dia a dia, né? Então, sou professora Conhecimento. de meditação para criança, né? Trabalho com meditação para criança e que eu uso em adulto, que funciona perfeitamente. Que incrível. Vânia, voltando então lá no comecinho, a tua formação então em administração, mas o que te levou ao segmento do desenvolvimento humano e essa diversificação? Teve um fator decisivo? Teve algum evento Teve. marcante? Por O favor. que aconteceu? Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu vim durante esses 35 anos, e durante um certo tempo eu acabei indo trabalhar na área de recursos humanos. E aí eu fui consultora de RH, aí eu trabalhei em comunicação interna, aí trabalhando em fusões e aquisições, você começa a lidar muito com as pessoas, né? Depois eu trabalhei também em agência. Fazer fusão é algo extremamente complexo, difícil, e ao mesmo tempo
é muito gostoso da gente poder contribuir para as pessoas. E aí, nesse mundo corporativo, eu comecei a desenvolver e trabalhar com coisas que eu hoje nominei, porque eu já usava de uma forma empírica, mas não sabia qual era o nome. Quando eu saí do mundo corporativo, que eu comecei a essa minha empreitada empreendedora, foi que eu comecei a perceber que muitas coisas que eu fazia tinham um nome, eu só não sabia isso e não tinha feito uma formação para tal. Foi para onde eu comecei a estudar e fazer as formações. Então, isso aqui é muito legal, essa conexão que me levou para esse lugar e que culminou, inclusive, com a criação do meu propósito, que eu consegui estruturá-lo no ano de 2020, foi no meio da pandemia que eu fiz uma certificação em propósito, né? Então, eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu ajudo as pessoas a desenvolverem também o seu propósito, e o meu qual é? Eu tenho fé na transformação das pessoas, e eu cocrio no desabrochar da consciência. Ou seja, eu posso fazer isso em qualquer lugar, seja na fila do supermercado, seja andando no shopping quando alguém me pergunta alguma coisa, seja conversando com alguém numa situação qualquer. Então, esse é o meu papel, esse é o meu trabalho dentro deste mundo onde o ser humano está e que eu sou devidamente apaixonada por estar nesse lugar. E para mim não tem realização melhor, Débora, do que quando eu vejo uma pessoa que entra num processo de mentoria, que ela chega com um monte de coisa, como eu tive hoje, uma pessoa que chegou para mim e disse assim, você me ajudou muito, você quebrou o mito de ser líder. E que ele achava que ele não ia poder ser líder. E ele falou, você quebrou, você conseguiu quebrar esse mito, que eu posso ser líder sendo eu mesmo. Vânia, falando desse mundo corporativo, 35 anos de experiência, e você com certeza acompanhou muitas mudanças no universo corporativo. Quais as demandas Muitas. que tornaram mais constantes? Você falou aí de liderança, quais as demandas que esses líderes foram tendo ao longo do tempo, que você notou que foram mais marcantes? E não só os líderes, mas os colaboradores como um todo, né? Eles foram se dando conta, você também foi se dando conta de algumas necessidades que não existiam antes. Fala um pouquinho disso, dos colaboradores e lideranças. Uma das coisas que, por exemplo, em fusão, numa das fusões que eu trabalhei, eu também fazia parte de um grupo de multiplicadores, eu fui, inclusive, mentora dentro da própria empresa. E uma das coisas que as pessoas sempre tiveram dificuldades foi de comunicação, de falar, de se expressar, de conversar com as pessoas. E eu via os líderes também com esse lugar. E eu sempre tive esse cuidado para falar com as pessoas. Então, muitas pessoas chegavam para mim e diziam, mas você é muito cheia de dedos para falar com as pessoas. Eu sou muito claro e curto, eu sou sincero. E aí eu falei, mas eu não consigo trabalhar desse jeito, eu não posso conversar com uma pessoa dessa forma. E foi depois que eu aprendi sobre a comunicação não violenta. Então, eu já trabalhava, eu já fazia, e isso foi muito legal. Isso foi logo depois que eu saí do mundo corporativo, que eu fui para uma palestra. Eu caí de paraquedas numa palestra de comunicação não violenta, e eu falei, mas eu já faço isso. Mas isso aí tem a ver. Isso tem nome? E aí eu comecei a aprender que aquilo ali tinha um nome, e que foi muito rico, e que tem sido a minha trajetória desde então, e agora eu estou num outro patamar, inclusive de mais aprofundamento, que eu estou fazendo uma pós-graduação em Cultura de Paz e Transformação de Conflitos pela Unesco e pelo Instituto Paz em Mente e por uma universidade dos Estados Unidos. Então, assim, é muito legal, é muito rico, é muito proveitoso, e isso é parte, todo ser humano precisa se comunicar, todos nós precisamos nos comunicar, todos nós precisamos de ter alguém que a gente confie para a gente conversar. Então, é esse o lugar,
E por esse caminho é que eu venho trilhando a minha história desde então. Voltando também assim alguns passinhos ainda nessa jornada, falando um pouco das cobranças, aí, entre aspas, desse universo, desse ambiente das organizações, o mundo do trabalho no geral, Vânia. A gente sempre está É, às voltas com metas, objetivos, sim, OKRs, plano de desenvolvimento profissional, pessoal. Como que a gente equilibra essas demandas externas com as demandas internas? Qual o peso do autoconhecimento nesses processos todos? Assim, eu sei que, por exemplo, no teu capítulo do livro você fala muito de autoconhecimento. O sim. autoconhecimento é essencial quando a gente pensa na carreira profissional e também na nossa vida pessoal? O autoconhecimento, ele é uma forma de vida, né? Então, o que que o autoconhecimento ele te traz? Ele traz um lugar que normalmente a gente, dentro das organizações, a gente não tem, também nós não fomos criados, é sermos autorresponsáveis. Então, ninguém faz nada para mim, ninguém me obriga a nada, eu faço porque eu quero. Então, eu preciso olhar para dentro de mim e dizer qual é a minha responsabilidade aqui. Então, no mundo corporativo, as pessoas dizem, eu fui obrigado a fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí fica naquele lugar onde tudo é ruim. E se eu não tenho essa responsabilidade comigo, essa autorresponsabilidade, não aprendo a lidar comigo mesmo diante dessas situações, eu vou sucumbir, eu vou chegar para aquele lugar onde que o mundo é ruim. E temos cobranças, temos metas, temos necessidades, mas como eu lido com isso na minha vida? De que maneira eu vou fazer isso? Aí a gente entra com a resiliência. E resiliência não tem a ver com resistência. Aí é um grande lugar que a gente precisa olhar, que as pessoas confundem a resiliência com a resistência. Tá? A resiliência é adaptabilidade, é flexibilidade, é pensar estrategicamente, é saber como eu lido com as situações e os recursos internos que eu tenho dentro de mim para lidar com tudo isso. Então, no mundo corporativo, a gente precisa também quebrar o estigma que tudo é culpa da empresa, que tudo é responsabilidade da empresa. Não! Tem uma grande 50% é do colaborador, sim. Ele é responsável pela carreira dele. Ele é responsável por aquilo que ele quer. Ele é responsável por aquilo que ele responde. Não é o outro culpado. Ninguém me faz nada. Eu é que me afeto com aquilo que o outro faz. E é uma escolha. Vânia, falando em ser afetado pelo outro e também afetarmos os demais, essa questão do autoconhecimento, da comunicação, realmente é um ponto essencial aí dentro de uma cultura organizacional, desse sistema. Vou usar até algo também do que você conhece tanto, é parte essencial dessa saúde sistêmica, dessa Sim, integração. sim. Queria que você abordasse isso, por favor. Porque o que acontece? Nós precisamos entender que nós estamos dentro, a empresa é um sistema. E é um sistema, assim como eu tenho, por exemplo, a gente tem dois tipos de sistema. A gente tem o sistema familiar, que é o sistema consanguíneo, que é o meu pai, minha mãe, avô, descendentes, etc. E eu tenho um sistema que ele é interdependente e que ele é dentro da organização. Então, quando a gente está no meio de várias pessoas dentro de uma área, ali tem um sistema. Cada pessoa é interdependente. Cada um que está ali, mesmo que ele acredite que ele trabalhe de forma independente, existe uma interdependência e as pessoas não percebem. Porque quando uma pessoa sai de férias, por exemplo, o ambiente muda. Quando uma pessoa é demitida, o ambiente muda. Tudo muda. Qualquer entrada ou saída de um membro daquela equipe, ela vai ter um impacto. E isso gera o quê? Isso gera incômodos. Então, nós temos que olhar que o sistema organizacional ele é interdependente. Então, o mais interessante é o seguinte: quando todos vão embora, como agora, por exemplo, quando todos fecham seus aparelhos, né, de computador, trabalhando home office ou trabalhando o presencial,
A partir do momento que eles fecham, aquele sistema ele deixa de existir. A partir do momento que todo mundo chega, esse sistema volta a entrar em ação novamente. Olha só como é que é interessante. E isso afeta a nossa vida pessoal, Débora. Tudo, nós estamos interligados. Todos os seres humanos estão interligados. O pensamento, por exemplo, o pensamento ele voa, o pensamento ele é energia. Então, se a gente não olhar para nós como seres sistêmicos, a gente não vai conseguir ter uma boa, como é que eu posso dizer assim, um bom relacionamento com nós mesmos. Falando agora, já voltando mais para a comunicação não violenta, você falou muito aí, foi me permeando a questão das necessidades, Vânia. Sim, As necessidades são um dos pilares da comunicação não violenta, né? Ao lado da sim. observação, dos sentimentos, dos pedidos. Mas, assim, como nesse sistema, ou seja, sistema familiar ou sistema organizacional, profissional, Uhum. a gente se dá conta, às vezes a gente nem se dá conta, acredito eu, nas próprias necessidades. Como se dá Não, conta das tem. necessidades do outro? Tem aí, tem Tem. mecanismo, tem metodologia para isso? Tem formas, né? Por exemplo, os 4 elementos da CNV, como você bem falou, é a observação, que é o quê? É aquilo que eu posso descrever como uma cena de um filme. É separar o fato, tá, da minha interpretação. Isso é observação. É quando eu olho uma situação sem juízo de valor, sem julgamento. E toda vez que uma situação acontece, ela me gera o quê? Um sentimento. Que sentimento é esse? É o que aconteceu naquela situação. E, além do sentimento, ela me gera o quê? Qual é a minha necessidade que está sendo atendida naquela situação ou não está sendo atendida naquela situação? E aí nós entramos num lugar extremamente delicado. Todo conflito nasce de uma necessidade não atendida. Ponto. E quando eu falo necessidade, eu coloco uma barrinha e coloco valores humanos universais. Olha só que interessante. E o pedido, a gente precisa aprender, a gente não sabe pedir, a gente exige. Por quê? Eu pedir, eu preciso estar aberto para ouvir um não do outro, e isso não é pessoal. Vânia, queria que você comentasse um pouquinho a respeito do sentimento, porque às vezes acho que o sentimento está embaralhado com percepção ou com pensamento, não tem isso? Sim. O que acontece? As pessoas têm o hábito de confundir pensamento com sentimento, desculpe, com pseudo-sentimento. E qual é a diferença de sentimento e pseudo-sentimento? Sentimento é aquilo que eu estou percebendo, aquilo que está me impactando, tá? Então, eu posso estar triste, eu posso estar ansioso, eu posso estar angustiado, isso são os meus sentimentos. Agora, quando eu digo para outra pessoa, o que você está sentindo? Eu estou sentindo como se você me odiasse. Isso não é sentimento. É uma percepção minha, um julgamento meu do que eu acho que o outro esteja fazendo comigo. Olha só. E a gente tem vários. Eu me sinto abandonado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto traído. Tudo isso é pseudo-sentimento. Então, nós precisamos aprender que sentimento é uma coisa e pseudo-sentimento é outra coisa. Tá? Então, isso eu acho que é extremamente importante trazer essa clareza, tá, para as pessoas. E nós não temos só aqueles 7 sentimentos do filme que a gente conhece. Nós temos para mais de 150 sentimentos. Que incrível! É preciso conhecer Incrível. bastante, né, para a gente É começar a nomear, né, Vânia? isso. Você precisa, só tem um segredo para fazer isso, Débora. Sabe o que é? Prática, prática e prática. Vânia, ó, aproveitando, ok, a gente está no programa Vozes do Action Learning, mas a gente não tem como trazer você e não explorar esse universo todo, porque, aliás, você consegue fazer essa convergência de todas as metodologias para o Action Learning e Sim. vice-versa, né? Mas, assim, eu queria que você comentasse ainda da comunicação não violenta, se ela pode ser usada,
que assim, me vem muito essa questão da relação pessoal, mas ela pode ser usada nas relações profissionais, ela pode ser manifestada na forma como eu dialogo com os demais, com os parceiros de afeto, filhos, também nas nossas relações de trabalho. Consequentemente, ela se traduz na forma como eu me comunico com o mundo, mas assim, comunicação talvez não só verbal, mas a comunicação como expressão. Eu queria que você falasse a respeito Toda a disso. comunicação de expressão. Eu gosto muito de uma frase que é do Nelson Rodrigues, que ele diz assim: as pessoas acreditam que o mais importante na comunicação, no diálogo, sejam as palavras. E ele diz que é um ledo engano, que o mais importante na comunicação é o silêncio, que é quando as pessoas entram em comunhão e se entendem. Então, quando a gente está falando deste lugar, no mundo corporativo, a gente tem que olhar que eu preciso escutar o que o outro está me dizendo, sem eu ficar pensando na resposta que eu vou dar. Mas o que acontece no mundo corporativo e na nossa família? A gente já fala com o outro, ou o outro nos escuta já pensando numa resposta. E o que acontece? Ele não escuta. Não escuta. Tá? Então, é muito legal porque, assim, eu tenho uma boa intenção. Ninguém tem a intenção de brigar, nenhuma pessoa tem. Mas eu tenho, entre a minha intenção e aquilo que eu quero que dê certo, tem uma coisa que chama-se pensamento. E esse pensamento, ele interfere. E é esse pensamento que interfere que prejudica a comunicação. Tá. Foi clara para você? Perfeito, perfeito. Vânia, quando a gente pensa, eu penso sempre na comunicação como esses processos em dupla, mas assim, em dupla, ou seja, Sim, diálogo, né? Mas assim, sim. quando a gente passa isso para grupos, para equipes e para os times, né? Que Ai, na gente, verdade. aí você usa as rodas de conversa. Trabalhar a CNV com grupos é fantástico, você não tem ideia. E eu tenho um lema meu que eu digo assim: toda oficina que eu começo, eu digo para eles assim: eu não vou ensinar nada para vocês, eu só vou ajudar a trazer à tona o que vocês já sabem. E vocês sabem como se comunicar, vocês sabem como fazer, vocês percebem qual é a melhor forma. O que acontece é que o pensamento está interferindo na sua comunicação. E aí a gente começa a fazer as dinâmicas e as pessoas começam a trabalhar juntas, e no final elas dizem assim: Vânia, você tinha toda a razão, eu sei tudo, só não sabia como como é que eu podia trabalhar. Então, e aí eles aprendem. O que é? Eu preciso escutar o outro, eu preciso parar de interrogar quando o outro está me falando, eu preciso tirar os pensamentos do que eu acho que o outro está fazendo comigo, né? Criar as historinhas, porque a gente cria um monte de história na nossa cabeça. A nossa mente, ela é algo assim fantástica, né? Ela faz um emaranhado. Então, para eu dizer que você me deu um bom dia meio, né, mais seco, eu dizer para você, a Débora me deu um bom dia, ela não gosta de mim. São dois palitos. Então, é isso que a gente precisa aprender. O outro não é assim. Às vezes eu costumo dizer, a gente se acha a última bolacha do pacote. E nós não somos a última bolacha do pacote. Vânia, no capítulo do livro do Problema Solução, volume 1, ou seja, no seu capítulo, você traça ali de uma maneira particularmente muito brilhante um panorama convergente da comunicação não violenta, das dinâmicas dos grupos e do action learning. Como essas metodologias se abraçam sob o seu ponto de vista, Vânia? Comenta, fala para a gente. Elas são fantásticas. Por quê? Porque o Action Learning, ele trabalha com perguntas. Né? Então, quando a gente está numa sessão de Action Learning, a gente trabalha, o primeiro momento da sessão é um momento da gente trabalhar as regras que a gente coloca de uma forma bastante clara, e também olhar as habilidades de comunicação e liderança que nós queremos desenvolver. E aí, no decorrer do processo, o que acontece? A gente começa, uma pessoa traz um problema e as pessoas começam a fazer perguntas. E nós, como coach de Action Learning, né, e a gente faz o que? As intervenções
só para criar, para a gente, quando a gente percebe que tem um processo de aprendizagem. Isso, o que é a dinâmica dos grupos? Isso tem a ver com os grupos operativos. Então, eu consigo perceber quem que fala mais, quem que está querendo, às vezes, comentar alguma coisa fora do padrão, quem é aquele mais calado. Então, dá para a gente, inclusive, olhar tudo isso. E o mais importante, as pessoas muitas vezes não se conhecem, tá? E tem uma outra coisa que é o pilar da CNV. Todo mundo percebe que uma sessão de Action Learning não tem julgamento, tem empatia. Então, as pessoas, sem elas saberem, elas exercitam a empatia, elas exercitam a escuta, porque a regra é, pode deixar, todo mundo pode falar, todo mundo pergunta para todo mundo a qualquer momento. Olha só, olha a regra como é que ela é interessante. E aí, nesse momento é que você vai nesse manejo para levar as pessoas para aquele lugar. E quando tem uma necessidade de intervenção, a gente faz a intervenção e mostra para as pessoas, e elas dizem, puxa vida, a gente chegou na solução porque teve as intervenções, teve as perguntas, e a gente chega naquele lugar. Então, a dinâmica do grupo, a dinâmica dos grupos e a comunicação não violenta, elas são base dentro do Action Learning. Olha só como é que é interessante. Você é voluntário e, claro, também, ou seja, a tua atuação rotineira é transformar dinâmicas de grupo em experiências enriquecedoras com o apoio da comunicação não violenta, do Action Learning, do SPT, da mediação de conflitos. Mas eu gostaria que você pontuasse para a gente como nós que estamos te ouvindo, te assistindo, como podemos iniciar essa jornada para uma construção de uma comunicação não violenta, sustentável, em nosso dia a dia, seja no âmbito pessoal ou no ambiente profissional, corporativo. A comunicação não violenta, a gente pode utilizar ela em todas as instâncias, em todos os lugares, em todos os momentos. Seja o líder falando com liderado, seja o líder falando com vários colaboradores, tá? E dentro desse lugar, a gente também consegue trabalhar a dinâmica dos grupos, porque ele pode, por exemplo, trabalhar o respeito dentro do grupo, ele pode trabalhar a confiança dentro do grupo, ele pode. E ele é o líder, ele é o termômetro desse lugar. Tá? Então, a comunicação não violenta, as dinâmicas dos grupos, a segurança psicológica, a resiliência e o Action Learning, eles podem trabalhar a qualquer momento, de qualquer forma. Tanto é que eu uso algumas ferramentas de algumas das abordagens dentro de uma necessidade que o cliente pede. Tá? Então, eu posso usar, por exemplo, o Action Learning, eu posso utilizar a segurança psicológica e a CNV num Word Café. Olha só. Tá? Então, dá para você migrar, porque as abordagens elas são específicas. Por exemplo, uma sessão de Action Learning, ela tem um script estruturado. Mas várias coisas que fazem parte do Action Learning, eu posso utilizar dentro de uma roda de conversa. Nas dinâmicas de grupo, eu posso observar como é que o grupo opera. Então, como é que o grupo, né? Quem que fomenta a discórdia, quem que é o colaborador, quem quer ser o herói, quem quer ser o ajudante, a gente consegue olhar como um todo como o grupo funciona. Olha só que interessante. E dentro desse grupo eu consigo olhar como é que eles lidam com os elementos da segurança psicológica dentro daquele grupo sem eu usar nenhuma das ferramentas. Eu não preciso usar nenhuma, mas com o olhar do conhecimento das abordagens, eu consigo olhar. E eu ainda trago mais uma outra abordagem no sistema da dinâmica dos grupos, por exemplo, que é a constelação sistêmica. Que incrível, né? Que incrível. Porque, voltando ao nosso começo de conversa, porque tudo a gente está inserido no sistema, né, Vânia? Sim. Todos estamos inseridos no sistema, todos nós fazemos parte do sistema, tá? E a gente precisa ter essa clareza
de que nós somos interdependentes e a minha atuação interfere na atuação do grupo. Olha só. Faz parte da condição humana antes de ser da condição profissional, condição de filho, pai, mãe, qualquer que seja, né? Nossa função social, né? Sim, por exemplo, uma das coisas, a gente trabalha muito online hoje, né? E uma das coisas que as pessoas muitas vezes não observam é que elas estão no online, mas, por exemplo, elas não abrem a câmera. Então, elas têm relação com a outra pessoa? Não, não têm relação. Tá? E às vezes elas vão falar de que elas não têm uma proximidade com a pessoa, mas elas também não se permitem. Então, é esse lugar que a gente precisa trazer hoje para o híbrido. Sabe? Que a gente pode ter trabalho remoto, a gente pode ter o trabalho híbrido, mas é importante a conexão com as pessoas. E a conexão ela acontece por meio do olhar. Conexão é um passo além da comunicação, né, Vânia? A É um passo comunicação além da eficiente, sustentável é conexão, né? É conexão. E a conexão é se eu estou olhando no seu olho. Se eu não olho no seu olho, não tem conexão. Olha só. Vânia, a gente já está quase no nosso finalzinho. Já vou assim te É? agradecer imensamente esse bate-papo, essa aula deliciosa. Mas assim, queria que você falasse assim, qual a sua mensagem final, quais são as suas considerações finais, por que a gente deve ler o capítulo seu no livro, por que a gente deve ler o livro, fala o que você quiser, por favor. Eu quero convidar você para ler o livro. Nós temos, assim, 25 autores, cada um trazendo a sua expertise. E, inclusive, nós tivemos agora no congresso do Action Learning, e foi riquíssima a troca que nós fizemos nos painéis que estiveram. E que você vai poder aprender. Tem ferramentas, tem reflexões, tem conceitos super importantes. E uma coisa que eu quero dizer para você é: procure saber como você pensa, o que você sente, como você reage, quais são os seus gatilhos, o que é importante para você. E qual pedido você pode fazer para você mesmo, para uma busca de um autoconhecimento, para você poder ter relações mais saudáveis, com sintonia e conexão, seja no mundo corporativo ou seja na sua família. E uma coisa eu vou te dizer: trabalhar a comunicação, trabalhar a conexão é muito mais difícil na família do que no mundo corporativo. Um grande abraço. Bem, com muito prazer que a gente recebeu neste episódio do Vozes do Action Learning a Vânia Moraes Troiano, ela que é mentora, master coach, especialista em comunicação não violenta, segurança psicológica, Action Learning e resiliência científica. Vânia, prazer realmente contar com você. Prazer Um grande também. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bem, a você que esteve com a gente durante essa primeira temporada do Vozes do Action Learning, o nosso muito obrigada. Eu sou a Débora Isola e em breve nós nos encontramos em uma segunda temporada do programa, levando até você mais uma expressiva voz do Action Learning. Até lá, muito obrigada.